Olá, a TV Cultura continua com a série Educação Novos Rumos. A proposta de reforma do ensino médio em discussão no Congresso Nacional tem tirado o sono de especialistas, professores e estudantes. Todos concordam que são necessárias mudanças urgentes, mas nenhuma melhoria é possível sem olhar para uma figura essencial nesse debate, aquela que está à frente da sala de aula. Ser professor é um mediador, uma pessoa que proporciona vez e voz aos alunos, que estimula a curiosidade, o estudo, o conhecimento. Nenhuma sociedade evolui sem eles. O problema é que quem ensina muitas vezes não aprende direito. 75% dos nossos professores são formados em instituições privadas, de qualidade muito duvidosa. Hoje em dia já falta até quem queira ocupar esse lugar, quem sonhe ser professor. O Censo da Educação Superior revela que o número de docentes formados nas universidades cai ano a ano. Quer um exemplo? Em 2010, o Brasil tinha mais de 90 mil alunos matriculados no curso de português. Em 2013, eram 78 mil, redução de quase 13%. O cenário é o mesmo para a matemática. Em 2010, eram 82.792 estudantes universitários na área, número que caiu para 80.891, ou 2% a menos. O reflexo já aparece nas escolas. O ensino médio brasileiro sofre com a falta de, no mínimo, 32 mil professores, principalmente na área de exatas. O déficit na disciplina de física seria de 9 mil docentes. Para formar e transformar professores, funciona esta escola em São Paulo. Seja nos auditórios ou em videoaulas, 230 mil servidores da Secretaria de Educação recebem treinamento. Quem está acostumado a ensinar, volta ao banco da escola para aprender. Aonde estão as falhas do professor Luiz na sua formação inicial? Eu tenho obrigação de saber e procurar melhorar o meu trabalho, procurar aprimorar a minha formação. E para falar sobre o ensino médio no Brasil e a formação de professores, recebemos o sociólogo César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação, Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, a educadora Guiomar Namo de Mello, membro do Conselho Estadual de Educação, e Luiz Carlos de Menezes, físico e também membro do Conselho Estadual de Educação. E ainda a presença de professores e estudantes aqui em nossa plateia, parte essencial nesse debate. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, a participação de vocês aqui com a gente hoje. Eu queria dizer uma Nós coisa... sempre ouvimos é preciso valorizar o professor se quisermos uma educação de qualidade. O que significa isso, professor? Começando a discutir formação. O prof de professor e o prof de profissão são o mesmo, tem a mesma radical. No entanto, a gente esquece que professor é profissão. E profissão você aprende exercendo. Quer dizer, o piloto não se forma piloto sem pilotar. O médico não se forma médico sem presença na clínica, nos hospitais, etc. O professor se forma na escola. Sem uma ligação próxima e orgânica entre o centro formador e a escola, não há formação de professores. É mentirinha, você forma aluno. Você entraria num avião em que o piloto aprendeu a pilotar sentadinho ouvindo aula de pilotagem? Ou um médico, um pediatra que aprendeu a ser pediatra, ouvindo aula de pediatria, ele tem que exercer. E, portanto, formar professor tem que se dar na escola. É claro que a base conceitual, ética, teórica, pode e deve ser promovida pelo ensino superior. Mas sem uma intimidade, sem uma relação orgânica com a escola, você não formou professores. Os nossos professores, a maior parte deles, se forma depois na escola. Meu filho, mais novo, é professor de arte. Ele, no primeiro dia que ele foi à escola, chegou na sala dos professores e passou meia hora ouvindo falar mal de aluno. Quer dizer, é preciso dar formação com proximidade entre centro formador e escola. Isso por si só já seria uma revolução. Professora. Bom, valorização, para mim, começa com aquela coisa simples, chamada ouvir o metal. Se nós queremos bons professores, é a tradição no Ocidente dos chamados países que conseguiram ter os bons professores nas suas escolas. É pagar bem.
tá certo? Nós brigamos pelos 10% do PIB para a educação, a prioridade zero era subir para 100% o salário de professor. O que ganha um professor hoje no Brasil é ridículo, é humilhante e, obviamente, é um desestímulo. Quero dizer, a reportagem está correta. Na USP, nós já começamos a ter vagas ociosas em cursos de licenciatura pelo desinteresse da juventude para ser professor, sem reconhecer o esforço, porque o bem ou mal são 2 milhões de profissionais que levantam todos os dias às 5h30 da manhã e estão lá em todas as escolas do Brasil. Já que a senhora trouxe essa questão aqui do salário, vou trazer um dado aqui também. Segundo o movimento Todos pela Educação, os professores ganham em média 54,5% do salário de outros profissionais com escolaridade equivalente. Esse é um dos motivos que torna aí a carreira pouco atraente. Ninguém mais quer seguir essa carreira, Vilmar? Como resolver essa questão? Eu acho que tem um problema salarial sério para enfrentar, embora não vejo que a gente possa fazer isso já. Quer dizer, eu acho que o que está em discussão aqui, na formação do professor, é como é que nós preparamos esses professores que já estão dando aula para que eles possam, de fato, tornar essa escola mais significativa, que tenha realmente, atinja o aluno naquilo que ele tem motivação, né? E, além disto, ter uma batalha de longo prazo pelo aumento salarial. Quer dizer, ninguém nega que é necessário aumentar o salário de professor. Por outro lado, nós também temos que reconhecer que nós temos uma profissão onde as pessoas não saem tão fácil. Quer dizer, os que estão no magistério, o turnover do magistério, como a gente costuma falar, é mais baixo do que o de outras profissões. Não. E que tem motivações intrínsecas também, como disse a Lisete, eu compactuo, não é? Nós temos todo dia mais de 2 milhões de heróis se levantando da cama e indo da aula. E esse respeito a gente tem que pagar. Agora, voltando à questão que o Menezes levantou, quer dizer, nós precisamos tornar o professor, o chão da sala de aula, o lugar de formação do professor. Tanto o professor de formação inicial quanto continuada. Embora nós não possamos esquecer que o domínio do conteúdo que precisa ser ensinado é básico. Se o professor não sabe física, jamais será um bom professor de física. Calegari. Bem, eu acho que nós temos aí um grande desafio de fazer uma revisão criteriosa das licenciaturas hoje no Brasil. E com várias consequências em relação a isso, né? Isso é uma incumbência, inclusive, do próprio Conselho Nacional de Educação. Nós pretendemos fazer uma revisão de tudo isso, porque, primeiro, que nem é muito correto a gente dizer de professor como uma categoria genérica, né? Você tem professores de educação infantil, tem professores de ensino médio, tem professores de certas disciplinas. Eu hoje dirijo uma faculdade de formação de professores, a Faculdade SESI de Educação, aqui de São Paulo, e que tem uma proposta inovadora de formação de professores por área do conhecimento, né? Sem descaracterizar e jamais reduzir a sua formação específica nos respectivos conteúdos, mas permitindo, a exemplo do que acontece nos cursos de formação de professores para os anos iniciais, que são as licenciaturas em pedagogia, dá a essa professora e esse professor uma visão mais larga, né, da área em que ele está atuando, pelo menos, para garantir aquilo que nós temos sempre falado, que o ensino dele seja significativo. O Menezes fala sempre de um conceito interessante, a homologia de processo, né? Você tem que garantir que a formação de professores seja próximo daquilo que você imagina que esse professor possa ensinar ao seu aluno, e, portanto, de uma maneira mais significativa, relacional e tudo mais. Um outro ponto importante é que, hoje em dia, boa parte dos professores brasileiros, cerca de 80%, são formados em faculdades particulares. Algumas, ou até muitas dessas faculdades, não têm compromisso com a qualidade. Nós temos que ter, né, não apenas uma vigilância completa, mas os órgãos de controle têm que ser mais severos em relação à autorização desses cursos, à verificação da sua qualidade. Não é o estudante que tem que verificar, porque às vezes ele não tem condição de fazer isso. Mas a avaliação da qualidade... Portanto, apenas em síntese, nós não teremos educação de qualidade sem professor de qualidade. E um ponto que precisaria ser lembrado é que, além da formação inicial que nós estamos aqui nos referindo, existe também um dado.
Nós não vamos fazer educação melhor no Brasil sem valorizar os 2 milhões de profissionais que estão aí. E, portanto, cuidado com a formação continuada, né? Fazendo com que ela seja para valer, algo que tenha significado para a escola e para os alunos. Vamos ouvir o que pensam aqui os estudantes da nossa plateia. Laís Duarte, alguém quer ser professora aqui na nossa plateia? Pois é, a gente fez essa pergunta para os que não são professores e estão sentados aqui entre nós. O exemplo de tudo isso que os nossos especialistas falaram é a Marina. A Marina planejava ser professora de matemática, mas por que mesmo você mudou de ideia, Marina? Porque era numa época que a mídia estava mostrando muito que o professor era super desvalorizado, que era cerca de 2013. E eu desisti, acabei sendo um pouco influenciada e procurando outras carreiras para seguir. Você planeja ser o quê? Eu planejo trabalhar com cinema. Nós falamos de muito da realidade. É uma realidade que não só precisa mudar de desvalorização do professor, mas está mudando. O professor hoje, por pior que tenha os problemas, é das poucas categorias que tem um piso salarial nacional. Que em muitos lugares do Brasil, o professor com o piso salarial nacional é um dos profissionais mais valorizados na sociedade. Tem uma carreira, entra para o concurso e só sai se quiser, e se for um bom profissional, pode ter a perspectiva inteira de desenvolvimento da sua vida. Isso é uma coisa importante. Tem condição de, dentro do seu trabalho, também estudar, coisa que são poucas as profissões que permitem que esse processo. Então, nós estamos um pouco com o registro de um período que precisa ser ultrapassado, de que o Brasil desvalorizou os professores. Isso está começando a mudar, né? Nós estamos verificando vários jovens hoje em dia, até na nossa faculdade, que estão, apesar das dificuldades que eles sabem que tem, sabe que isso vai mudar. Porque dificilmente nós vamos encontrar uma profissão, dificilmente, que o profissional percebe o resultado do seu trabalho imediatamente. Um professor que é um bom professor, uma boa professora, vê crescer o resultado do seu trabalho, coisa que ele não vai encontrar num banco, não vai encontrar numa empresa de engenharia, não vai encontrar nada. Quer dizer, e é a coisa mais humana, diversificada, uma novidade a cada dia. E, portanto, o sinal que nós devemos dar nessa altura do debate, né, da questão da medida provisória, olha, tudo bem, temos dificuldades, não é só professor, médico também tem dificuldade, advogados têm dificuldades, enfermeiros, arquitetos e engenheiros, mas o Brasil precisa começar a valorizar o professor, inclusive em ambientes como esse aqui. Eu gostaria de agregar o que ele está falando, o seguinte, quer dizer, a crise do desemprego, por exemplo, ela afeta menos o professor. Muito menos. Porque o professor não tem problema de mercado de trabalho, ao contrário, está sempre faltando professor. Então, acho que é isso que o César colocou, é muito importante, quer dizer, é uma profissão que está mudando, na medida em que a educação passa a fazer parte da agenda nacional, ela está mudando. Agora, só para falar uma coisa das licenciaturas, a minha experiência com as licenciaturas é que muitas vezes o conteúdo é dado, mas a parte pedagógica é deixada de lado. O professor não aprende a ensinar. Ele só aprende matemática, mas ele não aprende a ser um bom professor de matemática. Eu gostaria de trazer um outro dado aqui para a nossa conversa, que chama muita atenção, que é do Censo Escolar de 2015. 38% dos nossos professores das escolas públicas do nosso país dão aulas em disciplinas nas quais não são formados. Isso atinge, inclusive, 2 disciplinas-chave para a formação dos estudantes de qualquer cidadão, matemática e português. Como resolver essa questão, professor? Exatamente. Esse é um grande problema que o Brasil tem de ponta a ponta. Mesmo no estado de São Paulo, o estado mais rico, que tem o maior número de universidades públicas e privadas, essa questão nos atinge, né? Nós temos uma situação... nós vamos, por isso que eu estou dizendo, quer dizer, o fulcro onde isto está se vinculando é realmente a falta de valorização do profissional. Eu posso concordar com o que a Guiomar e o César disseram, no sentido do que pode vir a ser, mas neste momento, a mídia, todos os dias, fala mal do que se passa nas escolas, sem exceção, inclusive na USP. Vai pegar um acidentezinho para transformar isso num fenômeno quase marginal, tá certo? Todos os dias só se fala da violência escolar, da falta de preparo dos professores, de como os professores pouco se dedicam. E isso tem sido a mídia no Brasil. Então, esta é uma área que talvez o próprio governo começasse a investir mais. Lembrar, tá certo? Exatamente, coloca lá na propaganda, faz tanta propaganda, coloque lá a valorização. Já valorizou seu professor hoje, tá certo? Exatamente
como uma variável que tem que ser dada. Eu acho que os cursos, eles têm, eu concordo com o César, não há controle hoje praticamente do ensino privado no Brasil. Eles fazem o que eles querem, tá certo? Tem um lobby fortíssimo e ninguém mexe neles, há muitos anos, por sinal. Então, essa é uma discussão que ou nós vamos fazer, tá certo? Menos valor da ação no mercado, que vocês vejam as fusões que têm sido feitas no Brasil, tá certo? Até certo ponto, elas vão onerar a curto e médio prazo a formação de professores. Queria lembrar uma coisa que devia de ser proibida. Hoje, praticamente, as universidades, parte das universidades privadas, destas de má qualidade que nós estamos dizendo, transformaram toda a formação geral do jovem futuro professor em ensino à distância. Só estão se mantendo presencial as metodologias, tá certo? Eu acho que a gente tem que lembrar que as faculdades públicas não abrem vagas suficientes. Nós vamos precisar entrar um intervalinho. Da faculdade pública para formar professor, nós não formaríamos professores. Por que é então que a universidade pública não abre vaga suficiente de graça para todos os que precisam entrar no magistério? Quer dizer, os professores que vão para a escola particular pagam, viu, Lisete? Muitas vezes eles pagam com o trabalho deles a formação que eles estão tendo. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, nós vamos precisar para rápido intervalo. E nós vamos voltar daqui a pouquinho. Você está desinformada sobre a USP. A USP tem aluno, a área de humanas, tá certo? Os pobres de São Paulo estão lá. Eu trabalho com 65 alunos à noite. Todos eles trabalham. Já foi feito o cálculo, Lisete. Não, vamos fazer... Nós demoraríamos 80 anos para formar professor. Tudo bem, faz 80 anos que nós existimos e os pobres pela primeira vez estão chegando na USP. Só um minutinho. Parabéns. Nós vamos voltar no próximo bloco também com a participação de professores aqui da nossa plateia. Nada mais justo, já que nós estamos falando deles, não é mesmo? Até já.